Deus. Deus tem uma palavra para a nossa vida nesta noite. Eu sei que Deus tem um tempo de desatar algo extraordinário nesta noite, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, nós estamos num propósito, esse é um propósito da Manancial de Vida. Em toda a Manancial de Vida, todas, nas 3, você vai ouvir a mesma palavra, porque esse é um propósito da Manancial de Vida. E nós estamos sendo transicionados na nossa mente, no nosso entendimento. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Que a gente não deve se conformar com esse mundo, amém? Então é assim que nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então abra aí a sua Bíblia. Quem ainda usa a Bíblia aí, hein? Em nome de Jesus. Quem usa ainda? Tem alguém que usa aqui ainda? Deixa eu ver. Amém. É o remanescente. Cadê a Bíblia eletrônica? Pelo menos a eletrônica, irmão. Meu Deus. Amém. Essa nota foi dramática, né? Abra sua Bíblia, você que trouxe, ou acompanhe a leitura aqui em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 9, e depois nós vamos ler os versículos 18 e 19. Nós estamos num propósito aqui de 4 domingos falar a respeito desta parábola, desta palavra, e os 4 tipos de solo que recebe a semente plantada pelo semeador. Hoje nós vamos falar apenas sobre o primeiro solo, tá? Então serão 4 semanas, serão uma sequência aqui de 4 semanas sendo ministrada a respeito desse assunto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha ali. Diz assim, ó, capítulo 13, tá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Eita, Jesus tinha uma casa de praia, hein? Oh, glória! Aleluia, mano. Ele saiu de casa, gente, e foi sentar na beira-mar onde ele estava. Ele não catou o jeguinho e foi viajando horas e horas como a gente, não. A Bíblia diz que ele saiu de casa e foi sentar à beira-mar. Então eu acredito que Jesus tinha uma casa de praia, né? Glória a Deus. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Veja bem, ele sentou lá, de repente foi tomar um sol, né? Foi ali curtir o momento, mas a multidão começou a chegar. E começou a ficar apertado o lugar. Talvez ele não começou a ficar incomodado, porque todo mundo começou a ficar em cima. Aí a Bíblia diz que ele foi e sentou num barco mais afastado, na beira do mar lá. Assentou-se. Deixa eu voltar aqui. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham o quê? Raiz. Esse é o primeiro solo. Ele continua lendo: outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero só voltar aqui para frisar sobre o tipo de solo que nós vamos falar nessa noite. Parte dela, versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Só que o que aconteceu? Não tinha muita terra, mas ela brotou. A semente nasceu.
germinou e nasceu. Só que ela não tinha, a Bíblia diz, raiz. E aí o que aconteceu? Quando apareceu o sol esquentou, o sol matou aquela planta. Porque ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade para permanecer firme ali e viva. Aí os versículos 18 e 19 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Pai, por esta revelação da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo poder que existe nela para gerar em nós transformação, mudança e edificação. Pedimos que o Teu Espírito conduza esse momento agora. Conduza a minha vida ministrando e conduza os Teus filhos recebendo, para que nada se perca nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, e nós sejamos abençoados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Sabe, queridos, existem, ao longo da nossa jornada aí, a gente começou cedo, né? Eu não sou velha não, tá, gente? É porque eu comecei cedo. Velha é só o pastor, carequinha, cabelinho branco ali, ó. O meu até escureci, viu, Cleito? Não tava gostando mais daquele loiro não, tava me olhando, falei, não é eu. Deixa eu voltar pro meu cabelo escurinho. Eu sou jovem, desculpa aí, amor, você não parecer, mas eu sou. Tá? A gente começou cedo, nossa caminhada com Deus. E eu acredito que tudo tem um propósito para Deus. Eu tinha um propósito para realizar, um plano para realizar na nossa vida. E por isso as coisas começaram tão cedo na nossa vida. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E aprender muitas coisas na minha infância. Tá ali meu irmão. Meu irmão é mais velho, tá, gente? Que fique claro isso. Faz assim, meu irmão. Olha lá. Aquele ali é meu irmão, tá, gente? Ó, que tá dando um tchauzinho lá no fundo. Ele tem cara de bravo, mas ele não é bravo, não. Nós crescemos dentro da igreja, tivemos esse privilégio de sermos ensinados desde a nossa infância, ministrados desde a nossa infância. Algumas intercorrências aconteceram aí ao longo da nossa história. Muitas vezes nós tropeçamos e caímos, nos afastamos, mas a Bíblia diz que a gente deve educar o menino, né, no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Isso é uma verdade para nós, né, meu irmão? Porque nós fomos ensinados debaixo desta palavra, e a gente teve muitas experiências aí que talvez pudessem ter nos afastado e ter nos mantido afastados, mas aquilo que foi ensinado para nós, os princípios que foi ensinado para nós desde a infância, nos resgatou e nos colocou de novo dentro do propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Eu acredito que isso vai se cumprir na vida do meu outro irmão, na vida da minha irmã que mora lá na Bahia. Eu acredito nisso, eu oro por isso, eu creio nisso. Então, ao longo dessa nossa jornada, a gente casou muito cedo, eu e o pastor, e a gente se envolveu muito cedo ministerialmente. A gente sempre foi muito ativo na igreja, a gente sempre foi muito participativo. E é uma verdade quando a gente diz que sem envolvimento não há desenvolvimento. Se você quer desenvolver na igreja, se você quer crescer no ministério, no chamado que Deus tem para você, você precisa se envolver. Você não pode se limitar simplesmente a um momento de culto sentado no banco, querido. Você precisa envolver seus talentos, seus dons, a sua capacidade, entregar, se envolver, e você vai desenvolver aquilo que Deus tem para você. E Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Nós nos envolvemos muito cedo. Tudo que era coisa que tinha na igreja, a gente participava. A gente já fez tudo, querido. De tudo que você imaginar, a gente já participou, já se envolveu. E nós começamos a cuidar muito cedo de pessoas, de vidas. E o que a gente percebe? Por que eu estou dizendo tudo isso?
Porque a gente percebe aí ao longo da nossa caminhada, e a gente conversa muito sobre isso, sobre o tipo de pessoas que nós encontramos dentro das igrejas. Existem pessoas que estão dentro da igreja há anos, há muito tempo. E é interessante que a gente não consegue enxergar mudança. Ou as mudanças são muito sutis. Nós não vemos um desenvolvimento na vida dessa pessoa. A gente não vê muita gente às vezes estagnado, paralisado. Se tornou a igreja algo religioso, uma religião mesmo. Parece que está só na agenda. Domingo é dia de ir para a igreja. E aí a gente vai para a igreja naquele dia. Mas não desenvolve, não cresce, fica estagnado. A vida não muda, as coisas não mudam. E Deus tem algo para realizar na nossa vida, e muitas vezes elas não acontecem por causa das mudanças que faltam em nós. E muitas vezes essas mudanças são pequenas e são sutis, e a gente não percebe que o diabo está minando de nós o propósito que Deus tem por causa de nós mesmos. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não tem poder de te paralisar. O diabo não tem poder para impedir o que Deus tem na sua vida. Só quem pode fazer isso é você mesmo, querido. Sou eu e você. São as nossas atitudes que impedem. O diabo, ele só se aproveita disso. Ele só se aproveita. Então existem algumas coisas que nós não permitimos que sejam mudadas. Muitas vezes são coisas comportamentais. Sabe, a Bíblia fala das raposinhas. Está lá no livro de Cantares, se eu não me engano, que fala das raposinhas, para a gente cuidar dessas raposinhas. As raposinhas que a gente não liga. Às vezes a gente está preocupado com bicho grande, com animal grande, com coisa grande que assusta, com pecado grande. Mas as coisas pequenininhas a gente não percebe, não se atenta. Mas elas vão destruindo a nossa plantação, vão destruindo aquilo que Deus tem para nós. E a gente não muda, é a nossa maneira de falar às vezes. São as pequenas mentiras que a gente faz. Tem pecadinhos. Não existe pecadinho, pecado, pecadão, né? Para Deus. Mas essas coisas que a gente trata como se fossem pecadinho, atitudezinhas, coisinhas pequenas, de caráter, no nosso caráter, que dessas coisas paralisam o que Deus tem para realizar na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus, ele olha, ele enxerga. Então tem coisas que precisam ser consertadas na nossa vida. E a gente vê muito isso, pessoas que são ensinadas. Às vezes a gente fala, puxa vida, a gente comenta sobre a vida de alguém, fala, puxa vida, fulano não muda, fulano está ali, é ministrado com a gente, foi ministrado com a gente, aprendeu, ouviu, participou, teve as mesmas oportunidades, mas não muda. Por quê? Porque não tem permitido que Deus mude, que Deus transforme o seu interior. E eu já preguei isso aqui. Lembra quando eu falei sobre o povo do Egito, que Deus tirou o povo do Egito? Mas é exatamente isso que acontece na nossa vida, porque Deus tinha um propósito para o povo de Israel, amém, queridos? Deus libertou o povo de Israel do Egito. Eles estavam escravos e Deus tinha um plano, um propósito para realizar, para cumprir na vida daquele povo. E o propósito de Deus era levar para a terra prometida, onde a Bíblia diz que essa terra manava leite e mel. Era uma terra abençoada, era uma terra de transformação, de milagres, era uma terra de bênção, de prosperidade, de vitória. Era isso que Deus tinha para aquele povo. Então Deus tira o povo do Egito e leva o povo para a terra prometida. Existe um processo para chegar lá. O problema é que essa caminhada, esse processo durou muito mais do que deveria durar. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. A mentalidade de escravo
A mentalidade de escravo permanecia. E tem gente que é assim dentro da igreja. Deus te tira, querido, de um lugar. Você já parou para pensar, já se perguntou aonde você estaria se Deus não tivesse alcançado você? Eu vivo o tempo inteiro me lembrando disso. Quem eu seria se a misericórdia de Deus não tivesse me alcançado? Aonde eu estaria? Que tipo de mulher eu seria? Eu acho que a pior. Queridos, eu olho isso para mim e agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me libertado. Você já parou para pensar nisso? Da onde Deus tirou você, os livramentos que Deus deu a você. Quantos, queridos, livramentos Deus te deu? E aí Deus te coloca num lugar, e nós vamos fazer aqui uma analogia, né, que é a igreja como a terra prometida. Por quê? Porque é o tempo novo de Deus para a nossa vida. Quando nós entramos na igreja, nós estamos entrando espiritualmente num tempo novo para as nossas vidas. E tem gente que entra na igreja e fica na igreja, e está na igreja, e participa na igreja, mas a mentalidade do Egito continua. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho saudade das coisas lá do mundo. Eu tenho prazer nas coisas lá do mundo. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, porque lá era assim, porque... Igualzinho o povo de Israel. Porque eles tinham saudade das cebolas, eles tinham saudade da carne, eles tinham saudade de tudo do Egito. E não usufruíam daquilo que Deus estava dando. Ninguém mais experimentou o maná, comida que desceu do céu. Ninguém mais, só o povo de Israel. E mesmo assim eles reclamaram. Ninguém mais viveu o milagre de falar com uma rocha e a rocha da água. De uma água que era amarga e ser transformada em água doce, água potável. Você entende isso? São milagres. Mas a mente dele estava nas coisas do Egito. E muitas vezes as pessoas não são transformadas, não mudam, porque a mentalidade continua de escravo. Semana passada, acho que foi a semana passada que o pastor pregou sobre o filho pródigo. Foi, pastor? Sobre o filho pródigo. Quando o filho volta para a casa do pai, o que estava no discurso dele? Pai, trata-me como um dos seus servos. Ou seja, ele estava voltando para a casa do pai, mas a mentalidade dele ainda precisava ser transformada. Deus quer transicionar, é por isso que nós falamos aqui, e existe essa verdade em Romanos, quando fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. É a nossa mente que precisa mudar, que precisa transicionar. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus, aquilo que Ele conquistou na cruz pela minha vida, e eu preciso trazer essa experiência para dentro de mim, e trazer a presença dEle para dentro de mim, porque a presença dEle vai me conduzir, vai me mudar, vai me transformar. Eu preciso permitir. Deus é educado. Deus não sai chutando porta, invadindo a sua casa. Ele vai entrar à medida que ele é convidado. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir eu batendo, ouvir a minha voz, abrir a porta e me convidar, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, ele está à sua porta, querido. Ele está à porta da sua casa batendo, dizendo para você: filho, você quer que eu entre, que eu mude a sua história, que eu mude a sua vida? Você quer, você precisa abrir, você precisa desejar, você precisa querer que eu entre. Se você desejar, eu vou entrar e você não mais será a mesma pessoa. Como nós cantamos aqui, não mais escravos do medo. Amém? A gente precisa ter essa mentalidade transformada. Então nós chegamos na igreja para vivermos essa transformação, e a gente sabe que essa transformação é processual. Existem coisas na nossa vida que mudam assim, rapidão.
Eu já ouvi muitas vezes o apóstolo, ele sempre fala, né, Sérgio, do testemunho dele no dia que ele entrou na igreja. O apóstolo, querido, quando nós levamos ele para a igreja, ele entrou naquele lugar, um homem viciado em drogas, em bebida, e saiu de lá transformado no mesmo dia que ele aceitou Jesus. Nunca mais ele caiu nessas coisas. Então tem gente que vive essa experiência de ser transformado assim. Tem outras coisas na nossa vida que são processuais. E a gente precisa dar tempo e ter paciência para entender que precisa acontecer aos poucos, querido. Aos poucos. Mas a gente é impaciente demais. Primeiro que a gente não deixa. Quando deixa, a gente começa a reclamar porque está demorando, porque as coisas não acontecem. Eu quero viver isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo outro, e não acontece. Aí a gente fica reclamando e a gente murmura. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: olha, não transforme. Diga mesmo, fala, não transforme a bênção em maldição. Amém, queridos? Deus colocou você num lugar para transformar a tua vida, mudar a tua história. E muitas vezes você tem transformado esse lugar que é para ser bênção para você em maldição. Porque reclama, porque não permite que Deus te transforme nesse lugar. Então a gente vê, muita gente entra na igreja, são abençoadas. Tem gente, nós já ouvimos muitas histórias. Muitas. De pessoas. Quantas pessoas a gente já caminhou? Pessoas que foram transformadas, entraram na igreja sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma. Mas quando chegaram aqui, tiveram um encontro com Deus. Quando chegaram na igreja, não só aqui, que eu estou falando ao longo da nossa jornada, foram transformadas, foram mudadas. E a gente viu Deus fazendo grandes milagres. Foram abençoadas mesmo na sua vida familiar, na sua vida financeira. Mas aí quando as coisas aconteceram, depois a pessoa pega seu banquinho e sai de mansinho e vai embora. Não agradece, não reconhece. Às vezes sai reclamando, transformando a bênção em maldição. Reclama, murmura, né? Alguns saem dizendo que a igreja não serve mais. Às vezes a gente acolhe a pessoa, mas chega uma hora que a igreja não serve mais. Ah, não tá, eu quero outras coisas, eu quero viver outras coisas. Não é suficiente o que eu tenho vivido. E aí transforma a bênção em maldição. Muitas vezes nós somos travados em nossas colheitas. Por quê? Porque nós não semeamos. Só pode colher quem plantou. Você não plantou, vai querer colher? Não pode. E muitas vezes nós estamos travados na hora de semear. Por quê? Porque a gente chega dentro da igreja e a gente primeiro, e nós vamos falar disso aqui, nós recebemos a semente do reino na nossa vida. Então nós somos ministrados, nós somos ensinados, e aí a nossa vida muda, a nossa história muda. Mas quando chega a hora de eu semear, eu vou embora. Quando chega a hora de eu entregar, eu quero parar. Eu não faço isso. Não há entrega, não há doação, não há sacrifício, não há serviço. E a casa de Deus, Deus te cura para que você seja curado. Deus te liberta para que você seja um agente de libertação. Deus te transforma para que você seja usado para transformar outras vidas. Deus, olha, querido, isso é uma verdade. Deus tem segundas intenções com você. Não foi à toa que Ele foi lá te buscar onde você estava. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida, querido. Por isso que Ele te curou, te salvou, te libertou, restaurou teu casamento, restaurou tua saúde, transformou, realizou milagres, mudou sua vida financeira, para que você agora comece a plantar, comece a semear, comece a fazer pelos outros aquilo que fizeram por você.
Só que você fica paralisado, você não faz. E aí não tem colheita para a sua vida, querido, desse jeito, porque só planta, diga aí comigo, só planta, ou só colhe quem planta. Deus te deu sementes, amém? Coloca as suas mãos assim, ó. Olha para as suas mãos. Tem sementes aí nas suas mãos, querido. Deus colocou essas sementes nas suas mãos. Deus te dotou de talentos. Deus te dotou de dons. Deus te dotou de capacitação. A unção de Deus está sobre a sua vida. Deus tem sementes aí para você. Agora essas sementes não é para você reter, para você guardar, para você ensacar. Essa semente é para você plantar. Você precisa plantar. E aí talvez a sua desculpa seja: pastora, você não sabe da minha história. Pastora, você não sabe o que eu vivo. Você está falando aí, pastora, como se fosse fácil. Você não sabe o que eu vivi, a minha história, o meu passado. Deus está dizendo aqui, ó, para você hoje, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração, querido. Você precisa superar o teu passado. Você precisa ser destravado na tua história do passado. Ninguém vive do passado, querido. Supere o teu passado. Enterra de uma vez por todas o teu passado. Pastora, você não sabe o que eu fiz. Deus não te ama menos por causa daquilo que você fez. E você não deve oferecer a Ele menos por causa daquilo que fizeram com você. O teu passado não pode te paralisar. Você não pode permitir ficar paralisado e não romper na sua vida naquilo que Deus tem para você por causa daquilo que você viveu. Pare de focar no seu passado. Amém? Destrave seu passado. E uma das coisas, nós trabalhamos com cura, com libertação. Inclusive nós íamos ter esse final de semana, né? O encontro das crianças da geração Samuel. E é algo fantástico, uma experiência maravilhosa, da qual eu agradeço o privilégio de poder participar. Do que eu vejo Deus realizando na vida daquelas crianças, aqueles adolescentes. E tratando aqueles adolescentes, a gente percebe e a gente enxerga isso. E vê, inclusive, tratando os adultos, que uma das armas que o diabo mais usa para paralisar o futuro de uma pessoa está ligada à paternidade. Quando você encontra alguém paralisado na sua vida e você vai conversar com essa pessoa, no geral, a maioria teve problemas com a relação com os pais. Por quê? Porque quando o diabo elimina essa relação, quando o diabo ele destrói isso, ele quebra esse vínculo da paternidade de sangue que nós temos, nós lá na frente nós não conseguimos romper. Porque dentro da igreja, veja bem, Deus trouxe as nossas vidas, Deus te trouxe para este lugar, para restaurar. Uma das coisas que Ele quer restaurar é a tua relação, a tua paternidade com Ele. Nós o chamamos de Pai, que nenhum outro Deus pode ser chamado de Pai como o nosso, porque Ele quer restaurar isso, essa paternidade. E nos ensinar que nós podemos sim confiar. Nos ensinar que nós podemos sim depender. Nos ensinar que nós podemos sim esperar. E quando a gente não vive isso na nossa infância, quando a gente se torna adulto, a gente fica bloqueado nisso. E dificilmente a gente consegue expressar para quem tem filhos aquilo que não recebeu. Ou então recebeu, mas aí aconteceu algum trauma e paralisou. O diabo sempre usa. Ele quer ferir. É por isso que muitos casamentos, queridos, são destruídos. Muitos. Eu vivi essa experiência. Eu vivi porque a minha história com meu pai foi uma história de muito amor.
Eu era a caçulinha do papai. Eu não tenho nada para dizer a respeito da minha pessoa e da relação que ele tinha comigo, para dizer contra. Eu sempre fui a princesinha, a caçulinha, o xodozinho do meu pai, sempre foi assim. E as circunstâncias fizeram com que os meus pais se separassem. E muitos anos depois eu descobri o quanto isso tinha ferido a minha vida. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tinha na minha relação com meu pai, que era perfeita na minha infância, foi roubado de mim. Eu tinha essa sensação de que me roubaram, de que me privaram de crescer com meu pai, de ser criada com meu pai, de viver todo o carinho que ele sempre teve por mim. E eu sofri essa ausência. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, que num culto, eu fui curada nesse dia, num culto no Dia dos Pais. Pastor Marcos César estava pregando, ministrando aquela palavra e trazendo isso, essa restauração. Deus trazendo cura, restauração na nossa história, naquela história que a gente teve com o nosso pai de sangue mesmo. E ali naquele momento, enquanto eu orava, um filme passou na minha cabeça, querida, e foi uma visão extraordinária. Eu não sei como eu consegui ficar de pé, porque eu vi toda a minha trajetória. Eu me vi bebezinha, eu me vi assim crescendo, eu me vi dentro do berço, eu me vi ali em várias situações, e Deus ministrando ao meu coração. Eu estava lá, eu era o seu pai, eu fui o seu pai, o pai que você precisou. Eu cuidei de você, filho. Eu sei que te privaram disso, mas eu nunca te desamparei. Eu estava lá quando você queria falar das suas angústias, quando você queria falar das suas emoções. Eu tinha essa necessidade, queridos, dessa paternidade, e Deus me curou. Deus quer curar você na tua história com seu pai. As coisas que aconteceram que você não pode mudar. Não tem como mudar. Você não vai voltar para mudar. Mas Jesus, Ele quer curar você. Ele quer curar a tua história. Ele quer curar, restaurar você. Ele quer fazer você acreditar que independente do tipo de pai que você conheceu, existe um que não falha, que nos ama, que cuida, que zela. Essa é a imagem de pai que Deus quer que você tenha. Deus quer te curar dos abusos que você sofreu, da violência que você sofreu, o abuso de autoridade que você sofreu, da opressão que você sofreu, ou da ausência que você sofreu. Deus quer dizer para você: saia desse passado, libere o teu passado e venha viver um futuro. Ele estava lá, Ele viu, Ele conhece a tua dor, Ele sabe o que você sentiu, e Ele quer curar você. Aleluia. A igreja é um lugar de restauração dessa paternidade. Amém? Ele é o nosso pai. E se você permitir aqui, através de outras pessoas, por quê? Porque é engraçado como é perfeito, na verdade, o que Deus faz. A Bíblia diz assim, que todo aquele que deixar casa, pais, irmãos, filhos, por amor de mim, muito mais vai receber. E às vezes a gente não teve uma história boa, mas quando nós chegamos na igreja, querido, isso é para quem realmente abrir seu coração para viver. Aqui você vai receber pais, mães, irmãos, filhos. Deus tem uma família nesse lugar para você. Deus quer te presentear com essa família. Agora você precisa desejar ser curado do seu passado, porque senão você não vai estar pronto. Quem teve problema com a autoridade lá atrás, tem problema para receber correção de alguém. Vai dizer assim: nem meu pai mandou em mim, eu não deixava meu pai falar comigo. Quem é você para falar? E a gente vai se rebelando e vai se isolando, se anula, não fala, não conversa, não confia.
E aí não tem como, querido, ser transformado, porque o Espírito Santo é que gera transformação, mas o Espírito Santo, ele usa as pessoas. O Espírito Santo, ele usa as nossas, senão não precisava, querido, da gente de igreja, entende? Senão não precisava. Cada um ficava na sua casa e o Espírito Santo ia fazendo a obra dele. A igreja é exatamente para isso. Nós somos cheios do Espírito Santo para que Deus nos use para transformar a vida das pessoas. Então você precisa desejar e permitir que isso aconteça aqui nesse lugar. E eu falei um pouco a respeito das sementes que você tem plantado, né, que você plantou, mas existe a semente do reino que é plantada em nossas vidas. Amém? Existem essas sementes que Deus planta em nós. Então quais são essas sementes? As palavras que são liberadas nesse lugar. Quando sobe aqui um homem, uma mulher de Deus, por mais simples que essa pessoa seja, querido, não desmereça. Talvez essa pessoa não tenha tanto conhecimento como você gostaria. Não é tão estudado como você gostaria. Não tem assim a profundidade em tal área como você gostaria. Mas foi o homem e a mulher que Deus levantou sobre a sua vida. É a pessoa que tem pagado o preço para orar por você. Entende isso? Cada palavra que... E eu não estou falando só de pastor e da pastora, eu estou falando de todas as pessoas que estão aqui servindo e se dispondo. Então cada palavra que é ministrada nesse lugar é uma semente do reino sendo lançada na sua vida. Cada orientação, cada conselho é alguém que está plantando na sua vida, é o reino de Deus plantando na sua vida. E aí, querido, esse texto que nós lemos fala exatamente disso, do tipo de solo. Porque muitas vezes nós estamos com o nosso foco em quem está plantando. E a gente às vezes está reclamando de quem está plantando. Enquanto que o problema está no solo de quem está recebendo. Porque quem está realmente disposto para receber, vai ouvir Deus falando. Mesmo que seja na maior simplicidade se manifestando aqui. Vai ouvir Deus falando, querido. É o tipo de solo que importa. E aí eu te pergunto, que tipo de solo tem sido você? E aí nós falamos desse primeiro solo aqui, que a semente caiu, e eu quero que você traga essa reflexão para você esta noite, para que você não saia daqui como este solo, porque existe uma palavra, um direcionamento para a sua vida nessa noite. Há uma semente sendo plantada. E se você não tiver raiz, se você não estiver aprofundado em Deus, primeiro sol que você pegar, vai morrer. Você não vai resistir. Primeira dificuldade que passa, você não vai aguentar. Você vai desistir. Entende? Não é o que está sendo liberado, é o solo que está recebendo. E esse solo aqui fala que logo a semente plantou, morreu. Por quê? Porque não tinha raiz. Quando a gente fala de raiz, a gente fala de relacionamento, de intimidade, de profundidade. E eu quero outra coisa deixar aqui para você refletir, queridos. Que a nossa vida com Deus não se resume num domingo que você sai da sua casa para vir sentar aqui e ouvir essa palavra. A tua vida com Deus precisa ser muito mais do que isso. Tem muita gente que a gente ouve, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou abatido. Mas se a gente for realmente perguntar, tá, querido, mas e aí, o que você está fazendo para isso? Para vencer? Não está fazendo nada. Não tem vida com Deus. Igreja, querido, aqui nesse lugar, a gente só expressa aquilo que a gente vive na nossa casa. A gente só expressa aqui aquilo que a gente já experimenta no nosso dia a dia. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se entregar no momento de adoração, de louvor, porque não sabem o que é viver isso no seu dia a dia. Aqui elas vão ficar perdidas. Você entende isso? A tua relação com Deus precisa ter raiz. E raiz, querido, não é aqui na igreja que
que gera isso, não. Raiz é no seu dia a dia, porque o relacionamento com Deus não é um dia da semana, não é 2 dias na semana, não são 3 dias na semana. Relacionamento com Deus é todo dia. Eu acordo pensando nele, eu vou dormir pensando nele, tudo que eu faço ele está incluído. É assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. E aí eu vou criando raízes. E quando o sol bater ou a tempestade vier, eu posso até cair, mas eu vou levantar de novo. Raiz é onde a gente recebe os nutrientes. Onde a gente recebe a maior parte da água, porque nem sempre tem chuva regando, tem água regando, querido. Às vezes a umidade vem do solo. Você está entendendo isso? Você precisa viver dentro da sua casa, querido, tirar tempo para Deus, gerar um relacionamento com Deus, bater papo com Ele, conversar com Ele. Esses dias eu repostei um post que o apóstolo fez, falando, gente, ore, em todo tempo você ora, está com vontade, ora, não está, ora deitado, ora sentado, ora com vontade, ora sem vontade, ora trabalhando, ora de qualquer jeito, mas ora, fala com Deus, gera profundidade na tua história com Deus, querido. Saia do raso, tem que ser profundo, amém? Sua vida com Deus precisa ser muito mais do que você vive na igreja. Tudo que você entrega aqui na igreja, o nível de entrega, a qualidade da sua entrega, a intensidade da sua entrega, é um reflexo do que você vive na sua intimidade com Deus. Quem vive isso em casa, quando chega aqui, sabe o que fazer. Nem precisa de alguém falar para você, levanta a mão, pula, senta, levanta, ajoelha, canta. Não precisa. E às vezes a gente está aqui suando a camisa para te fazer adorar. Mas adorador não precisa disso. Adorador que é adorador, ele entra aqui, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe quem ele veio buscar. Isso é profundidade com Deus. E os ventos sopram. É a casa construída na rocha. O sol esquenta, a chuva cai e você está lá, firme com Deus. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser perfeita e que você não vai oscilar e que você não vai desanimar. Se você me perguntar quantas vezes eu já desanimei ou já quis parar, não me faça essa pergunta em nome de Jesus, que eu não tenho dedos para contar quantas vezes eu fiz isso. Mas eu estou aqui. Porque antes de crescer para cima, eu entendi que eu precisava crescer para baixo. Me aprofundar em Deus. É isso que Deus tem para a sua vida, querido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de plantio. Quem gosta de plantar? Você gosta de plantar, de mexer? Eu gosto, gente. Eu só lamento que lá na minha casa não tenha um quintal. E eu fico lá sofrendo, pedindo ajuda pro marido. Vamos com areia, a planta morreu, não tem sol, não bate sol na minha casa. Eu tô lá desesperada que minha samambaia tá morrendo. Eu tento, porque eu gosto de colocar a mão na terra. De vez em quando eu vou lá para minha lavanderia, eu mexo, eu desmexo, desenterro tudo e coloco de novo e troco e ponho adubo. Eu gosto de fazer isso. E o processo do plantio em qualquer lugar, seja em qualquer nível, tem gente que sabe aqui, ó. Você sabe, Marinalva, sabe plantar? Uma pessoa que sabe aí, Marcelo, Cleidiane, sabe do que eu estou falando. Plantar é um negócio difícil, é um processo, que não é você chegar e jogar semente ali no lugar, de qualquer jeito, naquela terra. Existe um processo para o plantio, até chegar o momento da colheita. A primeira coisa que a gente faz é revirar a terra, né? Se é grande, a gente vai com a enxada, e a gente vai... e vai ali revirando aquela terra. E aí, conforme a gente vai revirando aquela terra, as impurezas, as coisas vão aparecendo, porque não pode ficar tendo pedregulho, pedra, não pode.
Então a gente vai tirando aquelas pedras, raiz, aquelas plantas, né? Aquelas ervas daninhas, a gente vai arrancando. E cada vez que você vai mexendo naquela terra, mais coisas vai vindo à tona e você vai limpando. Assim é a nossa vida com Deus. O Espírito Santo, quando nós chegamos na igreja, faz exatamente a mesma coisa. A gente chega aqui como uma terra seca, como uma terra sem fertilidade nenhuma. E aí Deus vem. Às vezes ele vai com a mão devagar. Tem hora que ele pega a enxada mesmo. E revira essa terra, bate nessa terra, soca nessa terra e vai para poder purificar. E aí, quando a gente permite isso, as impurezas vão surgindo. Os obstáculos vão surgindo e a gente vai limpando essa terra. Ele vai limpando essa terra. As coisas não se revelam na nossa vida por se revelar, querido. Existe um motivo, porque muitas vezes nós demonstramos aí comportamentos ruins, revelamos comportamentos ruins. Muitas vezes é porque o Espírito Santo está mexendo nessa terra e está trazendo à tona aquilo que precisa ser limpo na nossa vida. Então faz isso. Muitos chegam na igreja endurecidos, travados pelas circunstâncias que viveu, como nós falamos, pelo passado. Mas Deus, querido, Ele ainda continua querendo te conduzir a um lugar de fartura, a um lugar de deleite, a um lugar de conquistas. A terra que Ele tem para você é a melhor, querido. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa. A vontade dEle é o que, gente? Ele continua, mesmo a gente às vezes sendo uma terra seca, endurecida, dando trabalho para Ele. Ele continua querendo nos conduzir. O futuro que Ele tem para nós, o futuro que Ele tem para você é um futuro excelente. Não é nada menos do que isso, querido. E aí, depois que a terra foi preparada, aí a gente vai adubar essa terra. A gente vai adubar. Tem que colocar adubo. Alguém sabe aqui que adubo é feito? Sabe, né? Não precisa falar não, né? Adubo é dejeto. Adubo é aquilo que a gente considera lixo. Adubo muitas vezes é o resto. E isso aí que você pensou é adubo. Sabe o que quer dizer isso, querido? Veja bem que esse adubo, ele transforma a terra num lugar fértil. Ele transforma aquela terra num lugar preparado para você plantar, e aquela planta vai dar seus frutos. Sabe o que quer dizer isso, querido? Entenda isso. Que até as dificuldades, as lutas, as coisas ruins, as adversidades, as palavras contrárias, tudo aquilo que é ruim, que foi lançado contra as nossas vidas, pode ser transformado em adubo para um dia fazer a gente frutificar. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. As notícias ruins, elas podem ser adubo para a sua vida. As palavras contrárias, sabe aquela pessoa que se levanta para dizer para você: você não vai conseguir, você não vai mudar, você não merece, você não isso, você não aquilo. Isso aí você pode transformar em adubo para a sua vida, para que você seja uma terra fértil. A circunstância, o seu passado, aquilo que fizeram com você, pode ser transformado em adubo se você permitir. O Espírito Santo quer fazer isso, querido. Quer transformar a terra do seu coração, quer transformar esse solo endurecido. Ele quer fazer isso por você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que era ruim, Deus transforma em algo bom. E aí, sabe o que acontece? O que é lindo de Deus é que aquilo que nos fez chorar ontem vira testemunho hoje. Porque aquilo que me fez sofrer ontem, eu abro a minha boca para dizer para você: se eu superei, você também pode superar.
Se Deus mudou meu casamento, Deus vai mudar o seu. Você está entendendo? Essas coisas ruins, se Deus me curou, Deus pode curar você também. Se Deus me libertou, Deus pode te libertar também. E aí vai virando testemunho, querido. Vai virando testemunho de vida. Se Deus mudou a minha sorte, Deus vai mudar a sua também. As coisas ruins que você viveu ao longo da sua vida, as palavras ruins que foram lançadas contra você, tudo que fizeram e fazem contra você, Deus transforma tudo isso em adubo para te fazer alguém preparado para frutificar um dia. Você só precisa ter paciência. Paciência para viver o processo. E quem é que vai fazer isso na nossa vida? É o Espírito Santo, querido. O tema que nós estamos vivendo, e hoje esse é o tema: levanta e resplandece. Nós fomos chamados como igreja para manifestar a glória de Deus. Nós como igreja do Senhor, Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: levanta, igreja, e resplandece. Abra teu coração para viver tudo aquilo que você tem para viver, que eu tenho para a sua vida. Abra teu coração para ser curado, para ser restaurado, para que você se torne um agente restaurador. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Deus quer mudar a tua vida. Deus já começou a escrever uma nova história para você. E se talvez você estava paralisado até aqui, querido, oh glória, se você estava paralisado, hoje Deus muda a tua sorte, em nome de Jesus. A cura de Deus para você. A cura de Deus para você essa noite. Amém? Eu quero convidar você a fechar